Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 23 de outubro. Seguimos juntos até 12h30 e hoje foi dia de convocação da seleção brasileira. Para a alegria dos times brasileiros, nenhum jogador que atua aqui no Brasil foi convocado. Ontem encerrou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mudanças no G4, entra Corinthians, sai Internacional, o Cruzeiro continua com 7 pontos de vantagem, mas não apresenta aquele mesmo futebol. E ontem teve mais goleada na Liga dos Campeões, desta vez foi o Atlético de Madrid que se destacou. André Isaac mais uma vez aqui comigo para a gente comentar sobre todos esses assuntos e outros. Muito boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida. E o Corinthians, né, em crise, volta ao G4. É isso aí, André. Muitas pessoas falavam em uma possível demissão do Mano Menezes, mas parece que a história vem mudando. Mas ainda é cedo, tudo pode mudar, como mudou ontem no Z4. Mas vamos começar falando, então, de seleção brasileira, André, porque há uma hora atrás o Dunga divulgou a nova lista de convocados com alguns nomes desconhecidos, mas você vai apresentar pra gente quem são esses. Mas vamos começar aqui com os goleiros. Rafael Cabral continua, Neto e Diego Alves. Jefferson, então, não foi convocado. Vamos lá para os zagueiros, Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva e Miranda, todos muito bem conhecidos, né? Mário Fernandes, Alex, Sandro, Felipe Luiz e Danilo do Porto. No meio de campo, Luiz Gustavo, Rômulo, Fernandinho e Casemiro, olha só o Casemiro. Vamos lá para os atacantes e meias, né? Oscar, Firmino, William, Neymar, Felipe Coutinho, Lucas, Luiz Adriano e Douglas Costa. Lucas, do Paris Saint-Germain, retorna, né, André? E eu acho que o tema é esse tal de Firmino. Apresenta pra gente quem é Firmino, aonde ele joga. Ele joga no Hoffenheim, né? Ele é o camisa 10 do Hoffenheim. Ele, pelo menos, é uma coisa boa, né? Ele foi formado no Figueirense, destacou numa Copa São Paulo Juniores em 2009. Aí em 2010 ele foi muito bem nas competições que participou, aí foi negociado para o Hoffenheim. Lá ele está muito bem, na temporada 2013-2014 ele foi o 4º artilheiro, foi o 3º em assistências, e se conseguir repetir na seleção brasileira o que ele fez no clube, ele pode até se dar bem. E de acordo, né, com a última informação, é que o Galo, André, ele vai desconvocar aqueles jogadores do Sub-21 que jogam aqui no Brasil. Notícia boa, né? Atitude correta, uma atitude honesta com o Campeonato Brasileiro, uma atitude de respeito para os clubes. E também a convocação do Dunga, a partir do momento que não convoca jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque senão as seleções olímpica e principal iriam interferir decisivamente nas posições do Campeonato Brasileiro. Ainda falando de seleção brasileira, de acordo com a Folha de São Paulo, o Dunga cortou algumas regalias, né? A cartilha dele está mais dura. A gente está acostumado a ver jogadores com celulares nos treinos, com brincos gigantes, maior do que o meu. E aí, André, ele cortou essas regalias. Brincos, chinelos, tablets não serão permitidos mais no momento da preleção, no momento das refeições. E tem outra, o momento em que os jogadores estiverem, né, na refeição, lá no refeitório, almoçando, jantando, só poderão levantar da mesa quando o capitão terminar. Ou seja, Neymar colocou o último grão na boca, aí sim ele levanta e todo mundo pode ir embora e ir para os quartos. Então, essa é a nova regra do Dunga. Além de outras regalias, como excesso de bagagem, a CBF não vai pagar mais. Tá certo. Até porque a partir do momento que surge uma despesa extra no aeroporto, isso aí causa um problema danado para o caixa. Então, se o jogador vai comprar coisa demais na viagem, ele que se vire com o excesso de bagagem. E essa questão do celular, não pode nas refeições, não pode nas preleções. Podia antes. Eu fico imaginando assim, ó, o Felipão na Copa e o cara lá assim, ó, jogando no Candy Crush. E o Felipão falando. Às vezes até podia, né? Pois pelo tanto que a seleção jogou, às vezes podia. Geralmente criança gosta de ficar mexendo no celular e comendo, né? Mas deixa só a criancinha. E a outra informação, eu fui na internet para ver como são alguns times de fora, como é a cartilha. E de acordo aí com a internet, André, lá no Barcelona, eles influenciam até no corte de cabelo.
Então tá bom para a seleção brasileira. É verdade, a partir do momento que o jogador assina contrato com o clube, ele tem o direito de imagem. Acontece o mesmo na seleção brasileira. Então o cara tem que estar apresentável em todas as situações, tem que ter uma certa disciplina. Porque o time de futebol, uma seleção, também tem uma regra, uma hierarquia e funciona com uma certa organização. E agora fique com Pronto Falei. Neste momento existe uma revolta no Corinthians em relação ao julgamento no STJD ontem, que puniu o Guerreiro em 3 partidas por causa de uma trombada com o árbitro no jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Realmente eu concordo. Naquela situação foi uma trombada, não foi intencional. Mas o Guerreiro está pagando pela punição do Petros. Esse sim, merecia um gancho muito maior do que as 3 partidas que tomou. Então o STJD estabeleceu um critério. Jogador do Corinthians quis barrar ou bater no juiz, pega 3 partidas. Diante da pena leve que o Petros teve, o Corinthians está no lucro. Pronto, falei. Antes do primeiro intervalo aqui no nosso programa, vamos dar abertura aos primeiros torpedos nesta quinta-feira. Para você que quer participar, basta mandar a sua mensagem para o número 62-8599-1000. Olha só, bom dia, sou o Enes do Maranhão. O técnico Dunga é o técnico ideal para a seleção brasileira? Enes, com toda sinceridade, sim, se eu fosse dirigente da seleção, se eu fosse escolher o técnico da seleção, eu não teria escolhido o Dunga. Mas já que ele foi contratado, ele neste momento, então, ele é o ideal. E ele está fazendo um bom trabalho na seleção brasileira. A vitória em cima da Argentina, as vitórias que a seleção está tendo, já são uma comprovação disso. André, o CRB sobe para a segunda? Eu acredito que sim, o CRB é favorito no seu confronto. O Lucas merece essa convocação e tem que se firmar no time. William Machado, de Belém do Pará. Concorda, Luciana? Concordo. Acho que ele melhorou muito a atuação dele jogando no time, né? No Paris Saint-Germain. Acho que merece sim essa chance. Eu acho que ele está sendo convocado porque não tem outra... porque só convocou jogadores que atuam no exterior e aí as opções são menores. Por isso ele teve a chance. Então, se ele teve a chance, ele tem que aproveitar, porque outra dessa vai ser difícil. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esporte e ainda hoje você confere a rodada completa do Brasileirão, como foi o empate entre Cruzeiro e Palmeiras e o São Paulo perdeu a oportunidade de aumentar a sua vantagem, ficou no 0-0 contra a Chapecoense. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora eu vou falar para vocês sobre um livro que hoje é um dos mais vendidos do Brasil, que vem ajudando milhares de pessoas. É um livro que todo mundo deve ter em casa. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação é um guia completo onde você aprende a usar os alimentos como tratamentos naturais. No livro Essência da Saúde você pode curar e controlar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre, colesterol alto, usando os alimentos que você tem na sua casa. E para quem não está com problemas, o livro Essência da Saúde conta com uma relação das plantas medicinais e o jeito certo de usá-las. Você vai aprender a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes. Para você que ligar agora no 0800 838 0011, tem uma promoção especial. Se a ligação cair, não se preocupe, as linhas podem estar congestionadas, mas o seu número fica gravado e as atendentes retornam a chamada. Não perca tempo, 0800 838 0011, adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, porque saúde não tem preço. E agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida Brasil Esportes nesta quinta-feira. Começando, olha, é o Sheik. Olha lá, Vanderlei, aliás, é o Vanderlei, né? Eu só olhei o Sheik. Vanderlei de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Valeu, Vanderlei. Arrasou, hein, Vanderlei? Suziane e Josino de Barra do Choça, Bahia. Tá certo, né? Choça. Sônia de São Francisco do Guaporé, Roraima. Rondônia. Ai, gente, é Rondônia.
Sônia. Faltei esse de aula. Vai. Richardson de São Luís do Maranhão. Torce pro Bolívia querida, né? Isso. Ney de Pé de Serra, Bahia. Valeu, Ney. Luciano de Iapu, Minas Gerais. Aí, ó, foi campeão. Foi. Felipe de Pacatuba? Isso, no Ceará. Ceará. Valeu, Felipe. Bruna e Daniel de São Francisco, Minas Gerais. Que tal, como é que é? Que tal sermos felizes? Bora ser feliz, gente. Aurélio de Carpina, Pernambuco. Olha a família todinha. Fabrício já de São Breno, Pablo e Diego, lá de São Luís, Maranhão. Todos os torcedores do Bolívia. E a festa de aniversário foi de Bolívia querida, ó. Foi de Sampaio Correia. Arrasou, hein? Gostei da festinha. Se você deseja aparecer aqui no nosso programa, mande sua foto para o mesmo número do WhatsApp, 6285991000. Antes dos gols, vamos ler mais? Porque parece que tem muitos hoje, né? É isso aí, tem. André, o Internacional agora com essas duas derrotas chegou a sair do G4 depois de 22 rodadas. O Inter ainda briga por uma vaga na Libertadores? Muito obrigado aí, o Cleiton de Natal, Rio Grande do Norte. Tá com cara, né? De Libertadores. Briga por uma vaga na Libertadores, só que tá perigando não conseguir, né? É perigo de não conseguir. Um abraço para Gabriele de Mauá, São Paulo, Jeremias, Matheus, Emerson e Elaim de Pavuna, o Vinícius Bernardo de Santo Amaro, Grande São Paulo, o Ian Maciel de Campina Grande na Paraíba, o João Júnior lá de Cuiabá no Mato Grosso, o Adriano Leão de Angatuba, São Paulo. Vamos lá, então vamos falar dos gols, dos jogos que aconteceram ontem, né? Em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, começando com a vitória do Flamengo. O Gabriel fez os 2 gols do Flamengo. Como o André disse ontem, né? A sua previsão era a vitória do Flamengo e isso aconteceu. Vitória do Flamengo diante do Internacional. O Corinthians venceu Vitória por 2-1. O Fábio Santos fez esse aí, o primeiro gol da partida. Golaço, eu achei bonito esse gol. Depois o Luciano fez o segundo. 2-0 para o Corinthians. E aí o Edno de falta. Ah, não, esse aí que é o... Já tá no Cruzeiro, né? 1-1. Então o Cruzeiro empatou com o Palmeiras. Nos minutos finais do segundo tempo, o Cruzeiro empatou 1-1. O Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense e o Cléo fez o único gol da partida. O Coritiba venceu o Botafogo por 2-0. E agora, André, o Botafogo é o último colocado. O Coritiba precisava vencer. Saiu da zona de rebaixamento. O Grêmio, com o gol do Barcos, venceu o Figueirense. Dos 23 gols, o Barcos já fez 15. O Santos perdeu para o Fluminense por 1-0. E aí a Chapecoense ficou no 0-0 contra o São Paulo. A única chance, sim, verdadeira mesmo foi essa com o Denilson. E o Paulo Miranda, André, ainda foi expulso. Recebeu o cartão vermelho direto. Olha aí, vai ser expulso o Paulo Miranda. Tocou no pé de apoio, a expulsão foi... O Goiás venceu o Sport por 1-0 na Ilha do Retiro. Esquerdinha fez o único gol da vitória. E neste meio, André, qual jogo aí ganha o seu destaque? Eu acredito que é o jogo do Corinthians. A vitória do Corinthians em cima do Vitória da Bahia tira, nesse momento, aquela estigma de Robin Hood do Campeonato Brasileiro, que tirava pontos dos ricos e dava pontos para os pobres do campeonato. No caso, o Corinthians ganhava dos melhores e perdia para os piores da competição. E isso não aconteceu nesse jogo. O Corinthians teve uma vitória tranquila contra a equipe do Vitória da Bahia, volta ao G4, apesar de viver um momento de crise, né? De desconfiança, de diretoria questionando o técnico, de conselheiros pedindo a cabeça do treinador, de gente falando que ele não vai ficar. E o Mano Menezes está conseguindo blindar o elenco e fez com que a equipe não se perdesse no campeonato. Vem de 2 vitórias importantes. Lembrando que o Corinthians ainda não conseguiu uma sequência de 3 vitórias. Então tem a chance aí de conquistar este feito na próxima rodada. Vamos então agora direto para a classificação da Série E com mudanças no G4. Olha lá, o Corinthians tomou o lugar do Inter. Cruzeiro continua com 7 pontos de vantagem, São Paulo está em segundo, Corinthians em terceiro e o Atlético Mineiro em quarto. Atlético Mineiro que jogou anteontem, né?
que empatou com o Bahia. Em seguida, Internacional, Grêmio, que demorou para sair da zona de Libertadores, mas saiu, olha lá, tá fora da zona. Fluminense, Santos, Goiás e Atlético Paranaense. Na segunda parte aí da tabela, Flamengo, Sport, Figueirense, Palmeiras, Chapecoense, Coritiba. E no Z4, Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir conferimos os principais jogos da Liga dos Campeões. Entre eles, a vitória do Real Madrid. Voltamos já. E agora o assunto do nosso programa é Liga dos Campeões, porque ontem vários jogos aconteceram e o atual campeão venceu ontem por 3-0 o Liverpool. Vamos conferir como foram os gols. Primeiro gol quem fez foi o Cristiano Ronaldo, um golaço, né, André? Depois o Benzema garantiu esse aí de cabeça. E depois ele fez mais um, vitória do Real Madrid diante do Liverpool, 3-0. E teve goleada do Atlético de Madrid contra o Malmo, 5-0. Vamos conferir os gols da grande vitória do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que esteve na final no ano passado, vocês bem lembram, né? Foi um ano espetacular para o Atlético de Madrid e tem tudo para ser este ano, André. Atlético de Madrid, o atual campeão espanhol e foi o vice da Liga, né? Isso. Perdeu para o Real Madrid. Eu acredito que sim, tem tudo para ter mais uma boa temporada. E o Bayern de Munique, você acha que ele pode... Apesar de ter perdido o seu artilheiro, né? Isso. Você acha que o Bayern de Munique pode fazer Diego Costa. diferente, como no ano passado, né? O Barcelona eliminou o Bayern de Munique. Esses times continuam sendo os favoritos, né? Bayern, Borussia, Real, Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea, Tem o Paris Saint-Germain. Arsenal, Paris Saint-Germain e assim por diante. Eles continuam na condição de favoritos. O que der disso aí é normal, mas eu coloco um favoritismo maior para o futebol alemão e para o futebol espanhol. Para fechar o nosso programa, mais torpedos, André? É isso aí. Um abraço para o José Teomiro acompanhando o nosso programa, o Júnior Rodrigues de Irati, lá no Paraná, a Maria do Carmo de Palmeira dos Índios, Alagoas. O Valdemir de Maceió pergunta se o Palmeiras tem chance de ser rebaixado. Bom, depois do 6-0, todo mundo disse isso, né? Que o Palmeiras não conseguiria escapar dessa. Acho que até você mudou o seu discurso, não? Eu acredito que o Palmeiras não cai, não. Hoje ele não cai, mas aquele dia todo mundo falou que ia cair, né, André? Aquele dia dava uma perspectiva de que a barca estava afundando mesmo, né? E o time conseguiu se reerguer, principalmente depois da volta do goleiro Fernando Praz. Você acha que a barca pode afundar pro Botafogo? Tá mais com cara? Não, essa aí não tem remédio, não. Tem não? Essa não tem, não. Bom dia a todos. Mande um abraço para São Luís do Maranhão, para a torcida do Tubarão Sampaio Correia. Arionel tá mandando recado. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço para todos de São Luís. O Denis de Dayatuba. Pessoal, se o Luxemburgo estivesse no Mengão desde o início do campeonato, o Fá estaria lutando por vaga na Libertadores? Com o aproveitamento que ele está. Com esse aproveitamento, com certeza. E lembrando que eu não acreditava que o Luxemburgo fosse ter esse aproveitamento. Você é a que teve na metade equipe do Brasil. Porque ele estava em baixa, né? O Iranildo do Pará, o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Confiante este. Boa tarde, o Dunga deveria levar o Luiz Adriano. Joel de Belém do Pará. Obrigado, Joel, pela sua participação. Eu acho que o Luiz Adriano, ele surgiu nesses 5 gols aí, né? Depois da convocação, né? A convocação já estava feita ontem. Talvez se ele tivesse feito esses gols uns 15 dias atrás. Mas eu falei Luiz Adriano, ele foi convocado. Do Shakhtar, ele foi convocado, né? Foi. Então tá ok. Então eu falei pro nosso colega que o Luiz Adriano foi então, sim convocado por causa dos 5 gols. O João Júnior de Cuiabá, na sua opinião, quais os 4 times que sobem da Série B? Vamos lá? Ponte, Vasco. Avaí. Você não acredita no Avaí? Joinville. Qual outro? Aí a outra vaga, Avaí mesmo. Avaí mesmo. Então tá. Porque se tiver um time para ficar fora desse G4, é o Avaí. É o que tá... Ele tá mais irregular agora nessa reta final. Mas eu coloco esses 4 times para subir mesmo para a primeira divisão do ano que vem. E foi bom enquanto durou. Fim do programa. Voltamos amanhã no mesmo horário, meio-dia. Uma ótima tarde para todos vocês.